Estados Unidos ataca as bases nucleares do Irã. E o único mercado que está funcionando nesse fim de semana é o mercado cripto. Tivemos aqui mais de 700 milhões de dólares de liquidação, sobretudo daqueles que estavam comprados. Afinal de contas, com tudo isso que aconteceu, o mercado cripto deu uma caída, muito menos do que eu pensei que poderia cair. E nesse vídeo eu quero mostrar para vocês justamente o que eu acredito que pode acontecer nos próximos dias, mostrar um pouco do que já aconteceu em conflitos anteriores e que principalmente esse momento, para mim, é um baita momento de oportunidade que nós temos, porque acredito que as correções são bons sinais para entrar naquilo que a gente gosta mais barato, porque de fato, cripto está muito mais forte do que eu esperava que estaria, dado um conflito como esse, tá bom? Então, aqui nós temos a questão de que tivemos os Estados Unidos aí, de fato, entrando nesse conflito que estava entre Irã e Israel, mas os Estados Unidos, ele claramente está contra a questão nuclear do Irã, não a questão do conflito que tem ali entre Israel e Irã por N outras questões, e ele entrou ali com seus bombardeiros, foi atacar, sobretudo, a questão nuclear. Então nós temos aqui, inclusive, notícias, né, que o próprio site, a White House, publicou, mostrando aqui que o Trump disse ali que eles tiveram um ataque muito bem sucedido em 3 bases nucleares do Irã e que tudo ali aconteceu conforme o esperado, que todos os aviões utilizados já estavam fora do espaço aéreo do Irã. Tudo isso funcionou muito bem e que agora é tempo para paz. Então, Estados Unidos, a maior potência bélica do mundo, foi lá e, de certa forma, resolveu essa questão nuclear. E também deixou claro aqui, né, talvez isso que pode eventualmente preocupar um pouco mais os mercados. Poxa, estava um conflito ali entre Irã e Israel, e aí entre Estados Unidos, será que isso vai escalar, vai virar um conflito mundial, o que vai ser? E aí, os Estados Unidos deixou claro que não é uma guerra contra o Irã, e sim contra a questão nuclear, e disse aqui que qualquer tipo de retaliação do Irã contra os Estados Unidos vai ser encontrado com uma força muito maior dos Estados Unidos do que essa que já foi vista na noite passada. Ou seja, não quer retaliação, não quer briga, quer que, poxa, não vai ter essa questão nuclear, eu sou o dono do mundo e acabou. Então, quando a gente viu isso no ano passado, né, eu vou até mostrar aqui um pouco para vocês de gráfico, que enfim, tá uma questão meio maluca aqui, ó. Se nós olharmos Ethereum, né, claramente dando uma baita corrigida aqui, mas uma corrigida não tão grande quanto eu esperava que poderia ter. Aqui nós tivemos, né, toda a questão de conflitos, por exemplo, em abril do ano passado. Vamos pegar aqui abril. Aqui a gente teve, né, a questão do fim de semana ali do conflito, e olha o que rolou aqui, claramente aqui, ó. Teve uma correção ali no Ethereum de um dia de 7,6%, no outro de 7%, que chegou a cair mais, né? Se pegar do pico aqui até a parte mais funda, quase 20% o Ethereum caiu nesse movimento aí de que teve a questão de mais conflitos no Oriente Médio, né? E quando a gente olha para o movimento atual, evidentemente que está tendo uma correção, mas assim, uma correção que o conflito foi exatamente aqui. A gente está falando de sábado, né? Se pegar, sobretudo sábado ali, a gente está falando de 5%. Se pegar o que estava ali sexta para o ponto atual, a gente está falando de 10%. Então, um impacto muito menor. Se a gente pondera aqui o próprio Bitcoin, né? Cara, impressionante a força do Bitcoin. Com tudo que rolou aqui, ó, saiu ali do 106, triscou no 101, caiu 5% e tá aí. Então, eu particularmente acreditava que Estados Unidos entrando teríamos impactos muito maiores no mercado, mas aparentemente não é o que está acontecendo, porque assim, Bitcoin e criptos acaba sendo o único mercado que está aberto agora. Estava aberto ontem à noite e está aberto hoje, no domingo. Os mercados futuros abrem ali à noite, né, mais ou menos 7h30 aqui do Brasil, mas poxa, esse mercado está aberto e a gente não teve na madrugada algum grande ataque do Irã, nós não tivemos nada, enfim, de retaliação forte. Então o mercado está até positivo, né? Se você olhar aqui para Bitcoin, ele está positivo aqui em quase 0,5%. Então é aquilo. Acredito que talvez os temores que o mercado tinha de que, nossa, pode acontecer, Estados Unidos vai, não vai, não vai. Cara, aconteceu. Já foi. E geralmente quando tem acontecimento, isso marca os fundos dos movimentos. Porque depois o mercado ele vai lá, retoma o que tinha que retomar,
vai olhar para aquilo que tem que olhar. A gente tem que pensar aqui nos Estados Unidos, né? Essa semana a gente teve aqui o próprio Trump, né, mostrando que o Genius Act foi aceito. Então eles estão abraçando cada vez mais a questão de digital assets, de ativos digitais, pensando muito na questão de stablecoin, pensando muito em tornar Estados Unidos o lugar do mundo para ativos digitais, o que é muito bom para cripto. A gente nunca teve Estados Unidos abraçando cripto como ele está abraçando agora. Então assim, toda essa questão que nós tivemos aí de conflitos, o único mercado aberto era o mercado americano. Temos aqui a própria questão, né, de, todos os impactos que nós chamamos de liquidação. Muita liquidação em Ethereum, impressionante. Teve muito menos em Bitcoin do que em Ethereum, né, quase o dobro que teve aqui em Ethereum, por romper esse nível de preço, né, que eu já tinha feito um vídeo para vocês essa semana e mostrado que, a região dos 2.400 era algo muito importante. Ethereum estava aqui há mais de um mês dentro desses níveis de preço, né, entre os 2.400 e os 2.700 aqui. Ficou congestionado e não foi. Aqui está a média de 200. Super importante que Ether possa retomar isso daqui para a gente pensar em mais alta. Se ficar para baixo, fica bem feio. Tá? Mas eu particularmente acredito, né? No mercado cripto tem muitos os falsos rompimentos. Então, às vezes a galera acha que vai cair para baixo e tal, mas não vai, retoma e vai para cima. Aqui mesmo, né? Muita gente pensava que, nossa, Ethereum vai cair ainda mais desse ponto quando perdeu aqui os 1.400. Pois é, aqui marcou o fundo, ficou mais um pouco de lado, mas depois retomou rápido, né? E desse fundo aqui, em 30 dias, Ethereum andou quase 100%, né? 90% em relação a isso aqui. Então, no mercado cripto tem muito falso rompimento, pegar muita liquidação de pessoas, pegar muitos stops para depois o mercado continuar. E aí temos até esse Liquidation Heatmap aqui, que fica dentro do CoinGlass, que ele mostra para a gente, né, um pouco dos níveis de liquidação que você tem aqui por preço. E no Bitcoin já deu uma boa limpada, mas ainda assim, né, não perdeu os 100 mil dólares. Tem pontos de liquidação aqui embaixo, né, que seriam pontos para, de fato, suportar o mercado acima dos 100 mil dólares. E tem alguns pontos aqui de liquidação para cima, né? Quanto mais intenso, quanto mais amarelo tiver, maior é o ponto de liquidação. Então tem muito mais ponto de liquidação para cima do que para baixo. Geralmente o mercado faz o quê? Vai para onde tem mais pontos de liquidação, que nesse caso aqui é para cima. Então se Bitcoin consegue se manter acima dos 100 mil dólares, isso é super importante para o mercado cripto ficar mais saudável. Já quando a gente vem aqui para Ether, a gente viu aqui já rolou mais liquidações, né, para baixo, perdeu níveis de preços importantes, mas está aqui agora nessa briga acima dos 2.200, né? Vamos ver se ele consegue se manter aqui acima. E tem pontos de liquidação aqui nos 2.450, tem aqui nos 2.600 mais ou menos. Então vamos ver como que Ether aí vai se portar. E é aquilo, né? Muita gente gosta de comprar quando o mercado está subindo, mas geralmente quando as coisas estão vermelhas, quando tem mais pânico de certa forma no mercado, são onde nós conseguimos ali os melhores preços, né? Faz mais sentido comprar Ether nos 2.800 aqui ou comprar Ether com desconto de quase 20%. Eu penso em comprar com desconto, né? Porque se minimamente voltar aqui para esses níveis, a gente está falando de 25% para cima. Então é aquilo, gosto de comprar nos dias vermelhos, dias verdes são para ajustes ali na carteira como um todo. E claro, né, que tem muitas estratégias que eu particularmente utilizo, além de comprar os ativos aí para longo prazo, muitas estratégias dentro do DeFi, pool de liquidez, questão de empréstimos, e para isso tem inclusive algo que eu vou fazer para julho, mas eu sempre abro vagas antes para os interessados já terem espaço para conversar comigo, que é a minha mentoria 1%. Eu abri vagas aqui no mês de junho, tive que fazer inclusive 2 turmas pela quantidade de pessoas. Eu faço turmas ali com 5 pessoas no máximo para estarem junto comigo, e nós fazemos uma call exclusiva via Zoom, em que eu explico tudo que eu estou fazendo agora no mercado cripto, mostro as estratégias que eu estou utilizando ali com DeFi para buscar 1% ao dia de retorno em taxa, sem pool de liquidez, com Bitcoin, Ethereum e Solana. Tem aqui também grupos exclusivos que eu mando ali as informações, espaço para insights, para tirar dúvidas. Tem também a própria questão das pools de liquidez que eu invisto toda semana, que eu particularmente compartilho com quem faz parte do projeto. Todas as pools da estratégia 1% eu compartilho também. Então estou ajustando o range, estou fazendo alguma coisa, compartilho ali aquilo que eu estou fazendo. Acesso ao Vamos para Cripto por 12 meses, então toda a minha área de membros ali com mais de 100 aulas para você aproveitar, grupo exclusivo comigo para tirar dúvidas também, e tudo isso você consegue dentro da mentoria 1%, tem até alguns feedbacks aqui das pessoas, né, que participaram. Enfim, é uma estratégia bem interessante, com grandes ativos, para que a gente não fique exposto ali a
meme coins ou algo do gênero. Eu gosto de investir no mercado cripto com ativos maiores, mais robustos. Bitcoin se mostrou muito forte, está indo super bem. Ethereum e Solana sofreram um pouco mais, mas ainda assim são criptos ali que figuram dentro do top 5 no mundo. Então eu particularmente quero estar exposto a isso e acredito que essa é uma correção pontual, que a gente vai ter aí algo muito melhor daqui para frente. Beleza? Ainda tem juros nos Estados Unidos para cair, ainda tem a questão de injeção de liquidez, tem muita coisa para rolar. E para mim eu quero estar exposto em cripto, o mercado que cresce muito. E se você quer saber mais sobre mentoria 1%, link tá aqui na descrição. E claro, se curtiu o conteúdo, deixa seu like, se inscreve no canal caso não seja inscrito e comenta aqui para mim. Acredita que a gente vai ter alguma escalada nesse conflito? Ou Estados Unidos entrou, resolveu tudo, acabou e agora a gente vai virar essa página e vai continuar vivendo? Me diz aqui nos comentários, espero que tenha curtido, aproveite seu domingo e tamo junto.